Me conta, você se considera uma pessoa muito controladora? Ou você é uma pessoa muito tímida? Ou uma pessoa muito indecisa? Se você tem uma dessas três características, então fica que hoje o vídeo é para você. Hoje temos o segundo episódio de Transformando a Sua Vida através de alguns temas no qual eu atendi com alguns clientes. Vou trazer algumas transformações, algumas explicações para que nós possamos abrir a nossa percepção, abrir os nossos horizontes. E antes de nós começarmos esse conteúdo incrível, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Carregaro, terapeuta integrativa e energética, e te convido a desbravarmos um pouquinho mais sobre as dores de hoje. E o primeiro vídeo foi sobre ansiedade. E sim, os três temas de hoje, controle, timidez e indecisão, sim, está por trás da ansiedade. Então vamos juntos nesse vídeo explorar com um novo olhar o quanto que nós podemos transformar a nossa vida, dando uma nova percepção, um novo significado para essas três dores. Muitas vezes a ansiedade que está na frente, a ansiedade está aqui, tá? Esse excesso de controle, timidez, indecisão está por trás, são dores secundárias. Muitas das vezes a ansiedade se manifesta com o excesso de controle que nos aprisiona, nos impedindo de viver plenamente. A timidez e a indecisão são algumas dessas características, dessa face da ansiedade, desse desafio que todos nós enfrentamos. Igual eu disse no outro vídeo, eu te convido para nós enxergarmos essas dores que são acopladas à ansiedade. Vamos olhar para elas não como inimigo, e sim como um parceiro, uma parceira que nos guia nessa jornada de autoconhecimento. Porque todas as dores que nós sentimos, seja ela física ou emocional, ou o mínimo dos incômodos, elas nos mostram que o nosso corpo está conversando com a gente. Sabe aquele botãozinho de alarme dentro do carro quando acende? E quando acende, nós sabemos que precisamos levar o carro no mecânico? Essas dores têm o mesmo efeito. E nos mostra que é sinal de que nós precisamos nos auto-olhar, que tem algo errado com este corpo físico e com os nossos corpos energéticos que já estão assimilando essas dores antecipadamente. Porque uma dor, ela gera lá no nosso energético para depois descer no nosso físico. Então, encontrar a origem dos sintomas da ansiedade, de todas essas dores que desencadearam esses sintomas de controle, de timidez, de indecisão, pode ser um passo crucial no seu caminho, do seu tratamento, da sua cura e principalmente do seu crescimento pessoal. Muitas vezes, quando nós refletimos sobre a nossa infância, lembramos de memórias dolorosas envolvendo nossos pais e mães. Às vezes até avós, coleguinhas, vizinhos, primos, que podem ter deixado marcas profundas em nossa psique. Eu gosto de falar que essa marca que deixou na nossa psique é como um programa de computador, imagine um software de computador que nos marcou lá na nossa infância. E uma vez criado esse software, nós ficamos numa vibração energética. E essa vibração energética nos aproxima sempre de situações parecidas. Lembra a ressonância harmônica, física quântica, a lei da atração? Nós nos aproximamos, nós estamos numa frequência e nós nos aproximamos de situações que têm a mesma frequência. Tem frequências parecidas. Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu expliquei um pouquinho, estou falando agora novamente. Então, uma vez formado esse programa de software no nosso corpo, com uma memória, às vezes, lá do nosso passado, da nossa infância, nos remete a várias situações na nossa vida, no final da infância, na adolescência, na faculdade, primeiro relacionamento, primeiro trabalho, e que pode nos remeter àquele sentimento, àquela emoção inicial que nos marcou lá atrás, lá na nossa infância. E como eu disse, como nos marcou na nossa infância, essas experiências nos deixam marcados. E assim, elas contribuem para a formação
de padrões negativos, padrões comportamentais negativos, podemos dizer assim, que nos afetam até hoje. Vamos lembrar de um detalhe muito importante. Quando eu falo padrões comportamentais negativos, não necessariamente que aquela memória que você teve na sua infância foi ruim. Muito pelo contrário. Mas a forma como você, quando era pequena, com uma mentalidade infantil, às vezes a forma como você interpretou, você se sentiu às vezes assustada, com medo, você gerou essa memória com uma interpretação negativa. Não necessariamente foi algo muito pesado, mas a forma como ficou marcado, como esse software de computador foi criado no seu campo, gerou essa dor e que está te incomodando hoje na vida adulta. Então, por isso, antes de eu entrar nessas memórias aqui dessas clientes que eu separei para falar um pouquinho para vocês, é muito importante e essencial nós darmos um novo olhar, um novo significado para essas dores, que nós chamamos de ressignificação. Nós damos um novo significado. É muito essencial para nós fortalecermos a nossa saúde emocional e o nosso bem-estar. E quando nós passamos por esse processo de ressignificação, é como se nós fôssemos fazer uma visita para o seu eu menor, lá na sua idade infantil que nós identificamos. Ao revisitar essa memória difícil e assim, quando nós criamos uma nova perspectiva para essa memória que não era muito boa, nós podemos encontrar compreensão, perdão ou até mesmo gratidão pelas lições aprendidas. E ao trabalhar essas questões com um profissional qualificado, eu, como terapeuta integrativa e energética, direciono meus clientes para essa ressignificação, mas você pode ir com um terapeuta que você se sentir confortável. Nós conseguimos transformar essas memórias doloridas em fontes de força e crescimento, permitindo assim nós superarmos os traumas do passado e viver de uma forma leve e plena no presente, na sua vida adulta. Então é muito importante nós lembrarmos que todos nós temos uma bagagem do passado, nós temos bagagens emocionais. E enfrentar essas questões frente a frente, muitas vezes é assustador e nós decidimos fugir. Mas lembre-se, se você escolher fugir, essa dor vai ficar latente, te cutucando o resto da vida. E vai te incomodar, vai te prejudicar. Mas quando nós decidimos olhar uma vez só, a dor pode ser até um pouco maior, mas é libertador. Porque você se liberta não só de uma dor difícil, mas de dores secundárias, de crenças limitantes que estavam atreladas a essa memória. E assim você vai sentir um grande alívio e uma grande liberdade, como dizem minhas clientes. Na maioria das dores, muitas das minhas clientes falam, Fer, além de tratar, dar um novo significado para aquela dor que me incomodava, eu comecei a me cuidar, parei de procrastinar, tô conseguindo me expressar, falar melhor. Então esses são apenas alguns exemplos de situações de que as clientes me relatam. Elas se sentem mais ativas, mais reenergizadas, transformadas, sabe? Com novo ímpeto, com novas vontades, com novos desafios. Porque quando nós nos olhamos internamente com autoconhecimento, nós desenvolvemos a nossa autocapacidade, o nosso merecimento. Nós desenvolvemos esse diamante bruto que todos nós temos dentro de nós. E eu deixo essa pergunta, o quanto que você está comprometida ou comprometido em encarar essas dores para desenvolver esse diamante, para assim você poder lapidar esse diamante que está bruto dentro de você, para você conquistar essa vida, esse novo horizonte de novas possibilidades que se abre para você à sua frente. Então chegou agora o momento tão esperado. Darei alguns exemplos aqui dessas dores de controle, timidez. Olha que interessante, tem uma cliente que me procurou dizendo assim, Fer, eu me sinto uma pessoa muito indecisa. Como que ela me relatou? Ela falou assim, eu tenho muitas incertezas, eu quero ser mais rápida nas decisões.
Eu demoro muito para decidir e assim eu procrastino muito. Então, nós datamos uma idade de origem, com 15 anos, o primeiro relacionamento dela. Ela teve que lidar com o primeiro rompimento do relacionamento dela. E isso gerou uma insegurança, uma indecisão dela, que na vida adulta ela continuou indecisa em todas as áreas da sua vida. Ela me questionava: Fer, eu sou indecisa na parte profissional, na parte de amizade, na parte, de relacionamento amoroso. E aí nós ressignificamos, demos um novo significado para essa dor dela. E um pequeno detalhe, você pode estar me perguntando: Fer, mas só foi um término de relacionamento. Mas eu não vou entrar em detalhes, é um assunto muito pessoal aqui. Mas há muitos términos de relacionamento que doem, que nem sempre também está só você e a pessoa. Às vezes o término aconteceu em volta de outras pessoas escutando. Então tem diversas situações no qual nos magoa e nos machuca muito. Então não vamos menosprezar a dor do outro. Vamos acolher e entender. E pode ser que você aí do outro lado esteja passando algo parecido. Então a outra dor, a próxima cliente que eu marquei aqui para falar para vocês, ela me procurou o seguinte: Fer, eu sou muito tímida, eu tenho dificuldade de me expressar, de falar, e a ansiedade me incomoda muito porque eu acabo tendo medo de expor as minhas ideias. E nós identificamos uma data origem, uma idade quando ela tinha 14 anos, que ocorreu a separação dos pais, que foi muito dolorido, onde envolveu os irmãos, as familiares. Então acabou causando esse software de computador que marcou ela, reverberou na sua vida adulta através desses sintomas, tá? Com timidez, medo de não conseguir expor as ideias. E aí nós tivemos outra situação. Uma cliente que me procurou com várias dores simultaneamente, até que a gente identificou a dor principal. Ela me procurou assim: Fer, eu busco alegria, quero ter saúde do meu corpo, tenho dor no joelho direito, eu quero ter mais limites, eu sou muito preocupada, eu tenho excesso de atenção em tudo que eu faço. E conforme ela foi falando, eu já pesquei. Ó, tudo isso tá me falando, a gente resume com excesso de controle. Era uma pessoa extremamente controladora. E nós datamos uma idade onde ela tinha 5 anos de idade, onde ocasionou uma situação, uma briga com uma coleguinha, e ela queria decidir e conversar com a coleguinha sozinha. Só que o pai interviu e ficou no meio da conversa. E aquilo gerou uma insatisfação tão grande dentro dela, onde ela se sentiu frustrada, se sentiu boba em relação a isso, e onde ela não conseguiu controlar, porque tinha um adulto ditando as regras. E ela queria somente conversar e colocar todos os panos limpos com a coleguinha. Então, olha só, para vocês que são pais, mães, sabe, às vezes não precisa ficar ali colado ditando as regras de como sua filha, seu filho vai resolver alguma situação. Conversa, dialogue e dê uma certa distância, se você quiser ainda escutar o que está acontecendo, mas tentem não ser tão invasivos. A memória da minha cliente, ela sentiu que o pai foi um pouco invasivo, não deixava ela explicar, conversar com a coleguinha com a forma que ela gostaria. Então isso acabou gerando esse excesso de controle. Então vamos recapitular? Eu trouxe 3 dores para vocês, né? Uma dor do excesso de controle, onde a data origem foi uma questão com uma coleguinha, mas o pai interviu nessa conversa, então gerou uma tensão. Outra origem foi um término de relacionamento amoroso, onde ocasionou uma pessoa com muita indecisão. E outra dor foi em relação à timidez, no qual foi muito chocante a separação dos pais. Ao nós descobrirmos o que estava por trás dessas dores, as memórias que estavam por trás dessas dores, a idade de origem, nos mostra essa oportunidade de crescimento, de evolução,
de autoconhecimento, desse auto-olhar, dar um olhar de compaixão, de acolhimento. E através dessas estratégias de tratamento, de conversa, de ressignificação e através de rotas terapêuticas que eu passo para essas clientes que duram 30 dias seguidos, nos trazem reflexões profundas. E assim nós podemos aprender a lidar com esse excesso desses sintomas que nos machucam muito na vida adulta. E através desses exemplos que eu trouxe, o que mais que nós podemos aprender com esses temas? O excesso de controle nada mais é do que uma tentativa de criar ordem através de um caos, de uma situação que saiu do controle. E também o excesso de controle é uma necessidade também de prever e moldar o futuro, baseada na crença que nós temos que evitar a dor e o sofrimento através da vigilância constante, para assim a gente conseguir administrar cada detalhe de vida. Então veja bem, a pessoa controladora, ela tenta controlar não só a vida dela, mas de situações próximas dela, de pessoas próximas. Só que uma vez que nós tentamos controlar algo incontrolável, que não faz parte do nosso mundo, nós até podemos controlar o que é nosso, mas controlar, a outra pessoa vai interpretar, vai ver, vai reagir. Isso é muito difícil. Então, com essa cliente, ela não tinha como controlar a reação da coleguinha e do pai, auxiliando ali no processo de conversa. E isso gerou muita dor. E assim, isso nos traz um ensinamento que nós devemos abraçar as nossas incertezas e esperar o inesperado. O que vai acontecer se eu não controlar? E isso, quando nós nos tratamos em relação a essa dor, nos gera mais confiança na capacidade de adaptação e de resiliência. E a outra dor vista aqui também, um exemplo que eu trouxe através das clientes, é a timidez, que é uma dor que reflete a vulnerabilidade emocional, um medo de exposição que nasce da dúvida sobre o próprio valor e da ansiedade em relação à aceitação social. Será que eu serei aceita ou não? Olha quão profundo é isso. A timidez, ela é uma dor de proteção contra a rejeição. Olha só, lembra no primeiro vídeo que eu falei de uma dor que está aqui na frente e tem uma dor atrás, que são as dores secundárias? A timidez esconde o medo da rejeição. A timidez, ela funciona como um escudo que mantém nós distantes do mundo através de uma distância segura e que também acaba nos isolando. E assim a gente acaba não tendo tantas conexões com outras pessoas. Então, este é um convite que eu te trago também, se você é muito tímida ou tímido. E vamos enfrentar esses medos com compaixão, com vulnerabilidade, com acolhimento. Todos nós sentimos uma timidez num certo grau. E reconhecer, abraçar a nossa humanidade. E assim a gente começar a caminhar degrau por degrau na nossa jornada de autoconhecimento. E a indecisão, como nós vimos aqui, uma das dores relatadas, ela é uma dor muito profunda, que gera uma luta entre o nosso desejo de seguir o nosso coração e também o medo de desapontar as outras pessoas. Olha o quanto profundo isso. A indecisão está na frente e o medo de desapontar outras pessoas. As escolhas que nós fazemos ao longo de toda a nossa vida podem realmente definir as direções que nós vamos tomar. E quando nós estamos indecisos, nós chegamos a um ponto, é como se fosse uma rua sem saída, porque nós não sabemos quais escolhas nós podemos tomar. Qual caminho seguir para continuar a nossa vida. Isso é muito doloroso. Então, com isso eu te convido a você estimular, a você se auto-escutar, escutar a sua intuição, escutar a sua sabedoria interna. Eu aqui no canal falo muito da gente escutar o nosso corpo, o nosso cardíaco. Se o nosso cardíaco expande, é sim. Se o nosso cardíaco retrai, é não. Então, escuta
escute essa sua sabedoria inata que é do seu corpo quando você estiver em dúvidas. E assim, escutando o nosso corpo, a nossa intuição, nós conseguimos tomar coragem, nós conseguimos encontrar a nossa coragem para a gente tomar a decisão correta, que vai refletir realmente a nossa essência, os nossos valores e os nossos desejos e aspirações que a gente tanto quer na nossa vida. A partir disso, eu te trago que essa compreensão dessas origens emocionais que eu trouxe aqui para vocês através dessas clientes, dessas dores, essa compreensão, essa identificação da idade origem que você tinha quando tudo se iniciou, nos oferece um caminho de autoconsciência e de cura emocional e também uma visão de futuro mais leve, mais pleno, mais feliz. E assim a gente pode desenvolver o nosso eu mais integrado, mais harmonioso. E assim nós valorizamos cada experiência das nossas vidas. Porque o adulto que nós somos hoje é a soma de todas essas experiências. Mas a soma dessas experiências que estão causando dor, nós podemos pegar a soma dessas experiências e dar um novo significado. A vida ficar mais divertida, mais leve. Então vocês veem o quanto que é incrível nós identificarmos o que está por trás dessas armaduras, dessas carapaças que nós criamos desde a nossa infância. Muitas vezes até já aconteceu de clientes de identificar na barriga da mãe durante a gestação. Identifiquei, eu me lembro, uma cliente com 3 meses de gestação, outra com 7 meses, uma com 9 meses. Então, eu te faço esse convite e te pergunto o quanto que você aí do outro lado está preparada para mergulhar nessa jornada de autoconhecimento e para mergulhar para dentro de si, desafiando suas crenças limitantes e abraçando a sua vulnerabilidade como um caminho para a verdadeira liberdade, para assim você ter uma nova percepção para as suas dores e assim desbloquear o seu potencial e transformar a sua vida de uma maneira que você jamais imaginou ser possível. Eu tenho clientes que são atendidas por mim há mais de 2 anos e que as mesmas falam: Fer, eu não trocaria por nada. O antes e depois de todo esse tratamento, de toda essa jornada de autoconhecimento, então é através desses vídeos que eu venho te trazer um novo olhar, uma nova percepção em relação a essas dores, o quanto que é possível nós desbravarmos e olhar com maturidade para nós nos autocuidarmos. Porque a nossa mudança somos nós mesmos que vamos atrás. Veja a idade que você está agora. Como exemplo, eu estou para fazer 43 anos. Eu pretendo chegar na idade de 80, 90 anos super bem. Então eu tenho mais de 40 anos de vida aí para frente. Tomara, amém, com saúde. Então eu já venho nessa jornada cuidando do meu autoconhecimento, da minha saúde emocional, física, espiritual e mental. Porque não adianta lá no último segundo do último tempo, você querer tratar o que gerou a vida toda. E também não é em 24 horas que a gente vai tratar tudo. Então nós temos que nos posicionar e decidir como que eu quero chegar na idade avançada. E lembrando que nós estamos nesse planeta escola, nós estamos aqui para melhorar, para evoluir, para nos autoconhecer. Muitas vezes nós ficamos nesse automatismo de trabalho e diversão, né? Segunda a sexta trabalho, sexta, sábado, domingo vai sair para beber, nada contra. Mas o que há por trás disso? O que há por trás do trabalho? O que há por trás dessa diversão? Que muitas vezes a diversão é uma fuga, é uma anestesia para o seu dia a dia. O que há por trás disso que nós podemos trabalhar, mergulhar para você se sentir uma pessoa cada vez melhor, capaz, empoderada de si. Então deixa aqui o meu convite. Venha realizar um atendimento online. E se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários.
Vamos realizar uma troca de ideias em relação a tudo que nós conversamos aqui. Até!